Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo seja conosco nessa live de conquista, nessa live poderosa. O tema tremendo, sobrevoo profético. A guerra espiritual para políticos e para conquistadores de território. Que Deus nos enche agora, nos dê códigos de sabedoria baseados na palavra e no Espírito, para que essa live vá ao encontro das gerações políticas, daqueles que dizem brigar pelas cidades, pelos estados, pela nação. Vamos aqui liberar uma unção de conquista de território legítima, uma palavra profética. Vamos chegando, gente. Saudade de fazer live aqui no Instagram. Consegui um tempinho hoje para isso. Vamos em frente. Deus é tremendo. Fala, Sidney. Deus abençoe, filho. Pastora Marli. Vamos chegando, gente. Eu quero que vocês cheguem com uma unção de conquista. Para cada um de vocês que venham mais 10. Pastor Fábio, fica por aqui, Pastor Fábio, porque a palavra hoje é tremenda. Vou salvar aqui o tema. Preciso que vocês fiquem aqui. Vamos lá. Fixar o tema aqui agora. Aleluia. Para sempre tu reinas. Xalabadacaçarabarabalamandarahai. Brecalabaxi cantarabalamatiu contarabalamandarahai. Sejam bem-vindos, gente. Saudade de vocês. Oh yes. Vamos lá, gente. O tempo passa muito rápido, então já quero começar aqui a transferir alguns códigos para vocês da palavra do Senhor, da palavra do nosso Deus lindo, maravilhoso, leão da tribo de Judá. Rugiu o leão, quem não temerá? Gente, temos 30 pessoas online agora. Daqui a pouco o povo está chegando, nós já estamos com 34. É o seguinte, eu quero fazer um desafio para você. Você que está assistindo ao vivo no Instagram, você pode fazer isso agora. Agora, você que está assistindo pelo YouTube, a reprise, você pode fazer isso também pelos grupos do WhatsApp. O que vai acontecer? Nós estamos aqui filmando essa live no dia 9 de outubro de 2020. E é óbvio que alguns políticos já entraram em contato com você, falando, vota em mim, dá uma preferência para mim, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, não se esquece de mim. E eu quero que você vote. As pessoas têm dito que nessa pandemia o índice de eleitores vai diminuir, pelo menos aí uns 30%. Mas eu quero que você vote. Vote consciente. Mas eu não quero falar aqui hoje sobre voto consciente. Eu quero falar sobre voto profético, voto apostólico. Eu quero que você vote num político que tenha visão sobrenatural. Hoje nós temos um presidente religioso, não é verdade? Um presidente que repete frases que agrada à igreja, né? E por isso a igreja entrou nesse Códex de Constantino, nessa ideia de que
tem um imperador cristão, mas que não é o suficiente ainda, né? Nós amamos o presidente Bolsonaro, nós oramos, eu oro diariamente pelo Bolsonaro, mas ainda não é isso que nós queremos. O que nós queremos é um presidente que tem entendimento apostólico e profético. Por isso, nesse vídeo de hoje, nós estamos falando de guerra espiritual desde segunda-feira, não é verdade? Eu fiz uma live na segunda, 11 da noite, direto no YouTube. O pessoal está dizendo que travou, mas não travou. Tenho certeza que não travou. Eu fiz uma live no YouTube, 11 da noite, na segunda, falando sobre como trocar as suas armaduras no mundo espiritual. E é algo revolucionário. Inclusive eu falei que a minha armadura ela é trocada de 30 em 30 minutos pelos meus anjos. Que eu descobri que quando eu oro em línguas eu também falo com anjos. Isso aí nem no livro do rei Dave Robson fala. Porque Paulo fala sobre a quinta língua, a língua dos anjos. Então ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Então muitas vezes eu estou aqui, ó, eu posso estar falando em língua para edificação pessoal, eu posso estar falando em língua para intercessão, eu posso estar falando em língua para alguém me chamando aqui, deixa eu cancelar. Eu posso estar falando língua para edificação pessoal, língua para intercessão, língua para interpretação, para o profeta interpretar. Eu posso estar falando em língua para sair aqui na minha boca inglês, português, outro idioma, mas também tem a língua dos anjos. Então quando eu estou orando em línguas, muitas vezes eu não sei o que eu estou falando, mas eu estou dando comando a anjos. A língua muda, eu estou falando com anjos. Então, como eu oro muito em línguas, a minha armadura espiritual é trocada constantemente, porque eu me movo muito geograficamente. Então nós falamos sobre isso na segunda-feira. Na terça-feira eu falei sobre... É difícil lembrar de tudo, eu estou com a mente bem cansada, mas se eu não me engano eu falei sobre guerra espiritual avançada, a guerra que começa nos ares. Deixa eu ver se eu abro aqui minha playlist para eu lembrar. Então a live, aguenta aí gente, porque eu quero dar essa atualização para vocês. Ó, na segunda-feira eu falei sobre a troca de armaduras, que é a live 160 no meu canal do YouTube. Na terça-feira eu falei sobre despojando os principados e tomando as suas armas e usando contra ele. Então eu ensinei como você roubar a ferramenta do principado e atacar o principado com a sua própria ferramenta, assim como Davi fez com Golias. Foi tremendo a live 161. A live 162 eu falei sobre atacando o inimigo direto na fonte, que a igreja aprendeu a brigar as briguinhas com demônios pequenos e amadurecendo com o tempo. Mas Paulo ele ensinou o contrário, ele já começou de cima para baixo. A nossa luta é contra principado, potestade, dominador e vai descendo. Então nós temos que aprender a dar tiros para o alto e acabar com os problemas na raiz. Eu falei isso na última live, anteontem. Ontem eu não fiz live, não deu tempo. Mas hoje, a palavra que Deus me deu é uma palavra, prestem atenção, pelo amor de Deus. Se você é um pastor, um apóstolo, que tem uma visão, que quer ter uma visão de conquista de território, mas principalmente, se você é político, candidato a político, ou se você conhece um político, antes de eu começar a liberar o código aqui, eu te desafio, meu irmão, a compartilhar esse vídeo com candidatos a político. Nós estamos às vésperas de eleições. Esses dias um grande amigo meu me chamou, mostrou para mim a pauta dele de candidato, e ele falou assim: você acha que eu ganho? Eu falei assim: com certeza. Você tem voto, você tem voto, o povo gosta de você, a tua pauta ela é genial, o que você planejou é fantástico, eu sei que você tem caráter para cumprir, mas não é o suficiente. Ele: por que não? E eu falei: porque há uma luta nas regiões celestiais que você não conhece, e não é com pauta bonita e com voto que você vai vencer isso. Troca de candidato, troca de prefeito, troca de governador, troca de político, troca de presidente, e nada muda,
porque a igreja briga na terra. Que coisa ridícula. Então por isso eu tenho falado aqui desde segunda-feira sobre guerra avançada, guerra nos ares. E eu tenho um versículo aqui para compartilhar, mas eu queria muito que chegasse ao ouvido dos vereadores que estão pedindo voto para você. Então você tem que falar, ó, vereador, você está pedindo voto? Eu tenho um código aqui para você conquistar a sua cidade de verdade. Prefeito, você está pedindo voto? Eu tenho um código aqui para mudar a sua geografia. Se você conhece pessoalmente, melhor ainda. Fala, senta comigo, vamos assistir essa live hoje. Vai ficar salva como a live 163 no meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Ela é fundamental. Então vamos lá. Você que vai me ajudar e que você entendeu que isso deve ser compartilhado, escreve aí, eu procurarei compartilhar. Ou eu vou compartilhar com vereadores, com candidatos. Isso aqui é muito sério, gente. Eu mesmo já tenho um grupo de vereadores, candidatos aí, que são conhecidos meus, alguns até me pedem voto, e eu vou compartilhar com eles. Porque senão não adianta, não adianta. Nós queremos mudar o mundo, nós não queremos que o candidato diga assim, eu vou te dar um caminhão de tijolo para construir sua igreja. Não é isso que eu quero. Porque a igreja é construída, mas não muda nada. Tá bom? Então vamos lá. Entrando na conversa. Quem chegou atrasado precisa ir ao início dessa live depois, porque isso aqui é muito sério. Bom, guerra espiritual para políticos e conquistadores territoriais. O codinome dessa live é Sobrevoo Apostólico e Profético, ou seja, como um candidato à política precisa voar sobre a sua cidade com uma visão profética e apostólica e fazer uma conquista territorial de verdade. Não é só ficar ali dizendo que vai botar um farol na esquina e tampar um buraco. Vamos parar com essa palhaçada, essa brincadeira. Bom, todo político, já começo aqui, para você que é político, todo político ou todo conquistador territorial, de alguma maneira, você quer conquistar um território, você é um empresário, você é um empreendedor, você quer comprar terras. Todo político ou todo conquistador territorial precisa ter uma aliança com um apóstolo alfa. O que é um apóstolo alfa? Eu sou um profeta, eu sou um apóstolo alfa. O apóstolo alfa não é aquele apóstolo que trabalha dentro da igreja. O apóstolo alfa é um apóstolo que é solto, ele não é conectado à igreja, ele é levado pelo mundo, por Deus, para poder ver os demônios e a guerra que tem nos ares, e ali ele traçar, junto com a equipe apostólica, ministerial, estratégias para destronar os demônios que governam num território, para que ali se estabeleça um governo celestial. Então o político ele não vai entender disso, obviamente, o empresário dificilmente vai entender. Por isso todo político precisa ter aliança com o apóstolo alfa. Não é isso? No Antigo Testamento era mais ou menos assim. Os reis eles tinham alianças com profetas, porque naquela época ainda não existia apóstolo. No Novo Testamento, o profeta se submete à autoridade do apóstolo. Então o apóstolo ele é o governo. Né? O governo que está sobre os profetas, pastores, mestres e evangelistas. Enfim, se você conversar com um político, muitas vezes você vai ver que o político ele tem aliança com um pai de santo, com um maçom, com um bruxo, com um satanista. Aí você pergunta para o político evangélico, ele fala, eu tenho aliança com o meu pastor. Não é isso, meu irmão. A pastor é bênção, mas ele cuida de ovelha, ele vai cuidar de você. Mas apóstolo alfa fala de território, ele cuida de território. Então se você, esses dias eu estive fazendo um ato profético aqui na região de Angra dos Reis e de Paraty, pela vida de vocês. Hoje é meu último dia aqui, amanhã de manhã eu vou embora, mas eu fiz muita guerra espiritual, de riqueza, de enriquecimento na vida de vocês. E eu fui na ilha do Roberto Marinho, da Rede Globo, eu fui na ilha de Caras,
só para fazer ato profético, porque a Bíblia diz a riqueza do ímpio é transferida para a conta do justo, e a Bíblia diz, de Zebulon e Issacar chuparão as riquezas ocultas dos mares e encontrarão os tesouros ocultos da areia. Então eu estava aqui, nessa unção aqui, guerreando, brigando por vocês e por mim, pela minha família, e aqui à noite fazendo as lives. Ontem não deu tempo, porque eu tive que viajar de Paraty para Angra, mas estou aqui para falar isso. O político precisa ter uma aliança com o apóstolo alfa, um apóstolo que tem visão de conquista. Vou só entregar o telefone para minha esposa aqui, que está tocando rapidinho, só um instante. Perdones. Vamos lá. Então vamos ver isso aqui na Bíblia, gente, porque o pessoal fala assim, esse apóstolo Ricardo ele inventa os negócios. Eu não invento, eu leio a Bíblia e eu pratico o que ninguém viu. Então, o apóstolo alfa é aquele que conhece os códigos de guerra territorial e ele tem acesso a uma equipe apostólica. Então, o apóstolo alfa, ele primeiro, ele tem que ter entendimento de guerra nos ares, visão clara, chegou no lugar e já sabe quem governa aqui é o demônio tal, faz mapeamento. E outra, o apóstolo alfa, ele tem contato com uma equipe apostólica. O que é uma equipe apostólica? Se ele precisar de profeta, ele tem profeta na equipe. São os 5 ministérios. Se ele precisar de evangelista, ele tem evangelista. Se ele precisar de pastor para cuidar de ovelha, ele tem pastor. E se precisar de mestre para ensinar, ele tem mestre. São os 5 ministérios. Então, qualquer apóstolo que não tem visão territorial de guerra, não é alfa. E se ele não tem equipe, é ele sozinho, ele só anda sozinho, também não é alfa. Esse é o apóstolo alfa. Agora vamos para a Bíblia, para o respaldo bíblico aqui. Atos 17:16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava acerca da idolatria dominante na cidade. Olha que coisa linda, gente. Paulo era um apóstolo alfa. Atos 17:16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, então ele estava esperando quem? Ele estava esperando a sua equipe. Mas ele chegou primeiro. Então, enquanto Paulo esperava a sua equipe em Atenas, o seu espírito se revoltava. Por que Paulo estava revoltado? Por causa da idolatria na cidade. Eu estava na praia aqui esses dias com a minha família. Enquanto a minha mulher estava tomando banho feliz, porque eu trouxe minha família também para dar felicidade para eles. Enquanto minha mulher e meus filhos estavam tomando banho feliz, eu estava debaixo, todos os dias, na árvore. Eu sempre encontrei um carvalho, porque a Bíblia diz que Débora, a juíza, governava debaixo de um carvalho. Então eu fiquei debaixo de um carvalho, de uma árvore, orando em línguas e olhando para o céu, procurando os demônios que estavam ali. Porque ninguém sabe. Quando eu entrei no barco para ir para a ilha, eu falei assim, Senhor, eu estou aqui pisando e nadando sobre Iemanjá, sobre Leviatã, sobre Netuno, sobre o espírito das águas, sobre o Aquaman, sobre todos esses seres que estão aí escondidos, Dagon. O tempo todo o apóstolo alfa está vendo o mundo espiritual, ele não distrai. Então o político fala assim, eu vou mudar a sua cidade. Quem é político para mudar a cidade, meu irmão? Você pode ser usado como ferramenta de Deus, mas você tem que ter uma aliança com o apóstolo alfa, que tem também um entendimento profético, porque essa visão de guerras espirituais é uma visão, guerra de espírito nos ares, é uma visão de profética que se move no apóstolo alfa. Então Paulo estava lá revoltado. Em vez dele estar lá tomando um cafezinho lá em Atenas, eu estou esperando a equipe tomando um cafezinho. Estou esperando a equipe aqui tomando um chimarrão. Estou esperando a equipe aqui comendo uma comidinha da terra. Paulo era em guerra, ele estava nervoso, porque ele estava vendo os espíritos de idolatria de Atenas. Entendem isso, gente? Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Então Paulo, ele esperava a equipe apostólica. Eu estou sendo muito didático aqui, repetitivo propositalmente.
Paulo esperava a equipe apostólica, mas enquanto ele esperava, ele estava observando o ambiente espiritual. Entenda uma coisa, toda geografia, todo território, todo território é regido por principados, espíritos dominantes. Escreve aí para mim, por favor, enquanto eu bebo uma aguinha. Escrevam aí, todo território é regido por espíritos dominantes. Desafio para vocês aí. Cadê? Tô vendo ninguém escrever. Todo território é regido por espíritos dominantes. Certo? Cadê vocês? Quer vencer uma eleição, meu irmão? Pratique o que eu vou te ensinar e Deus vai te dar o território. Isso aí, gente. Obrigado. Todo território é regido por espíritos dominantes. Isso. Muito bem. Muito bem. Vou até printar porque tá bonito. Quando fica bonito eu gosto de printar. Printei. Continua aí. Legal. Então tá bom. Vamos ver uma coisa legal aqui, gente. Agora eu vou sair de Paulo e vou entrar em Moisés. Porque Moisés também era um apóstolo alfa. Não apóstolo de título, porque naquela... Só para o teólogo não ficar endemoniado aí, né? Naquela época não existia apóstolo, óbvio. Mas Moisés, ele era um apontamento profético de um apóstolo alfa. Agora, se você por acaso tiver uma Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em Números, capítulo 13, versículo 17. Se você não tiver, não tem problema. Mas se tiver uma Bíblia, você vai gostar muito desse texto. Vamos esmiuçar um texto aqui, um versículo. Na verdade, são 3 ou 4 versículos. Números 13, versículo 17 ao 20. Eu vou terminar esmiuçando esse versículo, a gente termina a live já já. Olha que coisa tremenda, gente. Preste atenção. Vou ler, posso ler? Números 13, 17 ao 20. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam ao Neguebe e penetrem nas montanhas. Vejam a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má, quais as cidades em que habitam, se são em arraiais ou se são em fortalezas, também qual é a terra, vejam se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e tragam o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Sejam bem-vindos todos. Quem não assistiu essa live, quem não chegou no começo, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai para o YouTube. Vocês precisam assistir desde o começo e compartilhar essa live com políticos e candidatos urgentemente, porque eu estou ensinando aqui como fazer uma conquista de território sem mentira, sem promessa. Não dá para vencer um território sem saber quais são os demônios que atuam e sem derrubá-los. Então, gente, nós lemos um texto aqui muito sério, porque Moisés enviou uma equipe, antes de Moisés botar o pé na terra, ele mandou uma equipe apostólica lá e falou assim: façam um mapeamento territorial, façam uma investigação do território detalhada, para ver como é que vai ser a briga, para a gente saber. O cara fala assim: não, depois que eu entrar na política eu vejo o que eu faço. Para com isso, meu irmão, não é assim que funciona. Eu chamei um candidato a político amigo meu esses dias, eu falei: vamos subir um monte, meu irmão, antes, vamos orar, vamos pedir a Deus para revelar tudo, vamos tocar o chofar, vamos guerrear sobre essa cidade.
Temos que derrubar alguns demônios, mas antes de derrubar os demônios, temos que saber quais são os demônios. Não adianta abrir escola, pavimentar a rua, se você não souber o que está acontecendo lá em cima. Sargento Papelas, candidato a vereador Taboão da Serra. Sargento Papelas, eu te abençoo, mano, mas recebe essa palavra e pratica. E faça uma aliança com o apóstolo Alfa. Se você não achar nenhum por aí, cola comigo. Porque daqui eu vou te ajudar, eu vou te cobrir. E você vai se tornar um grande político na sua cidade. Político tem que andar com o profeta e com o apóstolo. E semear na vida do profeta e do apóstolo também. Isso é muito importante. Então, profeta e apóstolo não trabalham de graça. Eles trabalham sustentados pelo reino. Eu estou aqui sustentado pelo reino. Mas vamos lá, vamos esmiuçar o texto. Números 13, 17. Você deve estar com a Bíblia aberta aí. Começa assim, ó. Enviou-os Moisés a espiar a terra de Canaã. Então, nesse texto, primeiro, tem que se falar de envio. Irmão, você que é político, você tem que ter uma equipe para enviar, para fazer mapeamento de território, uma equipe espiritual. Não adianta você só falar, eu gostei da terra e quero ser político aqui. Então, ó, enviou-os. Segundo, a espiar. A palavra espiar aqui significa fazer uma investigação de espião. Aleluia. Ah, legal. Está dizendo que esses candidatos vão estar no nosso Prophetic Day aqui, no dia 16 e 17 de outubro, semana que vem. Agora sim, vão ungir vocês aqui. Glória a Deus. Então, ó, espiar, enviou-os a espiar. Espiar é um trabalho de espião. Na verdade, Moisés mandou a equipe para espionar a terra, espionar profeticamente a terra de Canaã. A terra que o próprio Deus tinha dito, vou dar para vocês. Entende? E disse-lhes, subi a Negueb. Olha que coisa louca isso, gente. Preste atenção no que eu estou falando. E penetrem nas montanhas. Gente, a palavra penetrar aqui significa penetrar mesmo. Moisés mandou eles espionarem a terra e penetrarem, entrarem nas entranhas das montanhas da terra. Montanha, aqui tem dois apontamentos proféticos. Um é monte mesmo, lugares altos, lugar de governo, 7 montes. Então, quando fala de monte aqui, esse é o principal apontamento que eu queria deixar. Penetrar na montanha manda se infiltrar onde estão os 7 montes. Aí você tem que assistir minha live de 7 montes, ou então você fazer um aconselhamento apostólico comigo. O que são os 7 montes? São os montes que governam uma cidade, que é a política, a educação, os negócios e empreendedorismo, finança, que é uma coisa só, a mídia, a família, as artes. Ainda tem mais um outro que eu esqueci aqui. A religião. Então aqui ele está dizendo, penetre nos 7 montes, penetre nas montanhas, vê quem é que governa a mídia da cidade. Qual é o canal de TV, qual é o canal de YouTube que tem influência sobre o povo? É a mídia. Qual é o partido político que tem influência, qual é a corrente política que tem influência sobre o povo? Na área educacional, quem é o secretário de educação, qual é a vertente educacional que tem influência sobre o povo? Isso é penetrar nas montanhas. Penetrar nas montanhas fala sobre na família, como é que está a questão de família, tem muito divórcio, qual é a influência cultural que rege sobre a família na sociedade. Então, aqui enviou Moisés a espiarem a terra e disse, penetre nas montanhas, penetre nos 7 montes, descubra quais são, porque se você entrar como vereador, ou como prefeito, ou como governador, ou como político, mas se você não tiver poder dentro desses montes, os próprios montes vão te derrubar. É o que acontece quando você vê aí o tempo todo o político falando, a Rede Globo quer me derrubar,
a Rede Record quer me derrubar, eu não sei o que lá, a Rede não sei o que quer me derrubar. Por quê? Porque ele não entrou. A Folha de São Paulo quer me derrubar. Por quê? Porque ele não entrou nesse monte, ele não penetrou nesse monte, ele não se infiltrou nesse monte. Então governo tem a ver com 7 montes também. Aí no versículo 18 ele vai dizer assim: veja se a terra é boa, né? Olha que coisa linda. Porque tem muita gente aí, irmão, brigando por terra que não presta. Fica a vida toda brigando, aí quando você conquista, você fala assim, que porcaria que eu fui conquistar. É igual casamento. Aquela menina que fica a vida toda lutando por um rapaz, depois que casa vê que ele não prestava em nada. Então olha o cuidado da conquista territorial. Veja se a terra é boa e qual é o povo que nela habita, se é um povo forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Isso aqui, irmão, podia ficar 10 horas nesse texto, né? Mas aqui é falar assim, qual é o povo que você quer governar? Não adianta apenas você dizer que quer conquistar, que quer ser vereador, candidato, não sei o quê. Você tem que saber, será que eu estou disposto a amar esse povo? Porque depois que vira político, você fala assim, conhece cidadezinha, um povozinho medíocre, povo miserável, povo difícil, aí você quer sair. E até para abrir igreja vale isso aqui também, irmão. Eu conheço gente que abriu igreja na cidade e depois ficou amaldiçoando a cidade, amaldiçoando o povo, amaldiçoando as pessoas. A culpa é tua, meu irmão. Quem mandou você abrir igreja lá? Faça um mapeamento, né? Faça um mapeamento. Se você achar que o povo é um povo compatível com o teu espírito, por exemplo, hoje eu tenho uma visão. Eu não pastoreio ovelhas, eu cuido de águias. Tem gente que me chama no WhatsApp aqui e fala assim, apóstolo, dá uma palavra para mim. Eu falo, bom dia, dei 2. Ai, pô, apóstolo, o senhor é grosso? Não, é porque eu não cuido de ovelhinha, eu cuido de águia, eu não dou palavra, eu ministro profeticamente. Eu lido com gente que está andando, avançando. Ficar 4 meses comigo, não mudar nada, ficar 3 meses comigo, não mudar nada, você vai ver que eu vou sumir da tua vida. Então nós temos que saber claramente qual é o povo que nós queremos governar, queremos trabalhar. Tudo aqui fala de... Isso aqui é um manual de mapeamento espiritual que Moisés nos deu. Versículo 18, vou ler de novo. Observe-se como é a terra. Que tipo é o povo que habita nessa terra? É um povo forte, é um povo fraco? Irmão, nunca reclame do povo da terra que você habita, porque se você habita aí é porque você escolheu. Aí não é que eu não tenho chance. Mentira. Mentira. Você, na hora que quiser, você se muda de endereço. O mesmo aluguel que você paga aí, você vai pagar em outro lugar. E Deus, se você está disposto a amar a Deus, você tem que amar o povo. Porque eu aprendi isso com Ruth e Noemi. O seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo. Se você quer o Deus do povo, você tem que querer o povo de Deus. Amém? Estou sendo duro, estou sendo direto, porque eu estou numa semana de guerra espiritual. Então hoje eu não estou muito mansinho, muito calmo, porque quando eu estou em guerra, eu fico ativo, eu fico ouriçado. A face de leão vem sobre mim. Ok? Você é político? Faça aí, me convida. Eu fico uma semana com você na sua cidade, treinando você, treinando a sua equipe. Nós vamos reunir um apóstolo, procurar um apóstolo, um profeta. Eu treino vocês. Claro que nós vamos organizar isso aí direitinho, porque eu não sou relógio para trabalhar de graça. Mas nós vamos reunir. Eu fico uma semana dando consultoria política para você. Consultoria política e espiritual. Porque enquanto você está aí, ó, de bobo, o outro está lá no terreiro de macumba fazendo ato profético com um bruxo, com um pai de santo para tomar a cidade. Entendeu? Vamos lá. Então ele fala sobre observar o povo. Aí no versículo 19 ele diz, qual é a terra que o povo habita? A terra é boa ou é má? Porque tem terra má, meu irmão. A Bíblia chega a citar que existe terra que vomita seus moradores. Existe terra que é ruim, irmão. Tem tanto demônio que o lugar é ruim. É tudo ruim. É terra ruim. Território babilônico, amaldiçoado.
Terra, você vê que Ló entrou numa terra, o pessoal queria fazer sexo até com os anjos. Terra ruim. Então, antes de entrar, ele diz, ó, verifiquem se a terra é uma terra boa ou se é terra má. E quais são as cidades em que habita. O povo habita em arraial ou em fortaleza. Até isso eles viram. Por quê? Porque para conquistar, você tem que saber. Se o povo habita em fortaleza, você tem que levar armas que derrubam fortalezas. Existem armas para isso. Você vai entrar com estratégias que derrubam fortalezas. Isso fala da mente também. Tem povo que a mente é cheia de fortaleza. Você não vai conseguir mudar a mente do povo com facilidade. Tem povo que a mente é em arraiais, é em tendas. É mais fácil mudar. Então esse é outro versículo aqui que profeticamente você encontra várias explicações para isso. É um povo que habita em arraiais ou em tendas? É um povo que eu vou... É mais fácil de eu acessá-los. Povo de tenda você acessa com mais facilidade. Povo de fortaleza você acessa com mais dificuldade. Significa que você vai ignorar o povo de fortaleza? Não, então não vou não porque eles habitam em fortaleza. Não. Se Deus quer te dar uma terra, você vai entrar. Mas você precisa fazer um mapeamento para se preparar devidamente para entrar nela. Aí Números capítulo 13, versículo 20. Também qual é a terra? Se é terra fértil ou estéril? Olha que coisa linda, meu irmão. Até isso está perguntando. Moisés mandou os espias, veja se é terra fértil. Terra fértil, tudo que você faz prospera. Irmão, até para evangelizar, tem que ver isso. Tem lugar que você vai evangelizar, que você começa a falar de Jesus, junta 40 pessoas ao seu redor. Tem lugar que você vai falar de Jesus e você recebe uma pedrada na testa. Tem lugar que você vai fazer um trabalho apostólico, você marca uma escola profética, você junta 1000 pessoas. Tem lugar que você marca uma escola profética, você junta 8 pessoas. Tem lugar que você planta, meu irmão, uma semente prospera. Tem lugar que você planta, não prospera. Por quê? Porque aqui fala, tem que ver se a terra é uma terra fértil ou terra estéril. Terra estéril não dá fruto nunca. Você vai ficar a vida toda plantando, ela não vai dar fruto. Aí ele manda ver se tem matas ou não. Até isso ele manda ver, porque a mata impede a visão. Você precisa de uma terra plana para que você veja a visão. Aqui também fala de uma terra que tem matas, é uma terra que não tem ninguém cuidando. Aí você vai ter que cuidar, vai ter que fazer um trabalho a mais que o trabalho dos outros. Era para ter alguém... Se o povo não arranca a mata da própria terra, o político vai chegar lá, vai ter que desmatar. E se não fizer, ainda vão reclamar. Político não fez. Político não pintou o muro da minha casa. Meu irmão, o muro da tua casa quem pinta é você. Político não mandou tirar o lixo. Pô, você também vê um pouco desse... Você está entendendo como é que funciona essa questão? É muito profundo. Aí ele termina o texto dizendo: tenham ânimo e traga-me o fruto da terra. Olha que coisa linda. Moisés, ele estava dizendo: eu não vou entrar antes de ver o fruto que essa terra produz. Aleluia. Aí entra, podia fazer uma outra live, né? Que foi o pecado dos 10 espias que voltaram falando mal da terra. Enquanto 2 trouxeram as uvas gigantes e falaram bem da terra. Ó, tem gigante, mas também tem uva gigante. Então, ele diz: traga o fruto das terras. E aqui diz: aqueles eram dias de primícias das uvas. Então, qual é o melhor momento para você mandar uma equipe apostólica fazer um mapeamento territorial? No tempo em que a terra está dando frutos. E essa equipe tem que trazer primícia para você, para te honrar, porque você é um apóstolo alfa. Se você é um apóstolo alfa, você tem direito a primícias. Porque o seu trabalho é duro. Amém? Então, gente, é o seguinte. Deus é testemunha disso. São 11h40. São 11h40 da manhã aqui nesse momento, dia 9 de agosto, aliás, 9 de outubro de 2020. Nesse momento são 11h40. Eu comecei a live às 11 horas. 10 para as 11, eu tinha esquecido totalmente que tinha live.
Eu estou no quarto do hotel, eu estava orando em línguas e fazendo mapa profético de uma pessoa, estudando sobre a tribo da pessoa, e faltando 10 minutos a minha esposa falou assim: Ricardo, você não tem live hoje? Eu falei assim: meu amor, caramba, faltam 10 minutos, o que eu faço? Ela falou assim: cancela. Eu falei: não posso, porque eu já cancelei ontem. Eu vou fazer. Eu fui até o banheiro pentear meu cabelo, botar uma camiseta. Enquanto eu fui até o banheiro, o Espírito Santo falou assim: fale sobre conquista de território para políticos. E eu falei: mas eu vou falar o quê? Deus me deu esse versículo. Você pode ver que a live foi toda baseada nesse texto. O Espírito Santo me deu tanto Atos 17, 16, quanto Números 13, de 17 a 20. Então o Espírito Santo fala muito rápido e falou rápido comigo. Em menos de 5 minutos eu já estava sentado aqui, orando, me preparando, com o tripé montado, com o computador montado, com o esboço pronto, tudo no galopar dos cavalos, dos 8 cavalos que eu monto, velocidade relâmpago, para dar essa palavra para você, que é um político. Então, se você é um amigo de político, ou se tem alguém que é político, que tem te procurado, pedindo voto, pedindo apoio, se você é pastor e tem político aí te pedindo apoio, você fala assim: olha, tem um apóstolo que ele tem uma visão que eu nunca vi na vida, que é algo que vai derrubar o poder do Pai de Santo, porque os políticos aí, para conseguir qualquer coisa, eles têm que fazer aliança com a maçonaria ou com o candomblé, ou com a bruxaria, a magia negra. Ou então fica tomando pau a vida inteira. Então você vai falar: tem um apóstolo. Antes de você mandar o político falar comigo, manda essa live. Essa live vai ficar salva no meu canal Ministério Ricardo Ribeiro, no YouTube, como a live número 163. Só clicar lá, live 40, 50 minutinhos de live. Depois, essa pessoa vai me chamar no meu Instagram. Eu posso marcar de dar uma consultoria profética, apostólica, ensinar a identificar os tronos, os principados, como montar uma equipe. Você não vai governar sozinho, você vai precisar de uma equipe, meu irmão. O ideal é que a equipe seja formada por 12 pessoas. Apóstolo, é G12? Não, nada a ver com G12. É 12 pessoas, 5 ministérios e 7 montes. 5 mais 7, 12. Apóstolo, profeta, evangelista, missionário, pastor, e daqui os 7 montes que governam a sociedade, que é a mídia. Você vai ter que encontrar um representante da mídia, um representante das artes, um representante da educação, um representante da política, que é você mesmo, um representante da religião, que é o próprio apóstolo Alfa, um representante da família e um representante da grana, da economia, das finanças. Você vê aí que o pessoal faz pacto com mega empresários, porque são quem sustenta o trabalho, a obra. E com essa equipe, você político vai revolucionar, cuidar de um bairro, vai ser de uma cidade. Isso para você vai ser de olho fechado. Um político que aprende o que eu estou ensinando aqui se torna presidente, se torna dono do planeta. Então eu tenho equipes que eu estou montando em algumas cidades já do Brasil nesse modelo. Olha o que eu estou ensinando para vocês, irmãos. Isso é patenteado no mundo espiritual. Daqui a pouco você vai estar vendo um monte de gente. 5 ministérios, 7 montes. Você vai ver um monte de gente falando da equipe de 12 baseado em 5 ministérios, 7 montes, que assistiu essa live aqui. Então isso aqui é patenteado no mundo espiritual. Pode aplicar. Mas há uma herança, porque eu estou em guerra espiritual nisso aqui. Então há uma herança. Honre a fonte da unção e da visão que vocês estão recebendo. Amém? O apóstolo Alfa não precisa ser local, mas ele precisa estar no local de vez em quando. Então, por exemplo, se eu for ajudar o político, eu tenho que ir. Tem que ir lá onde o político habita, passar uma semana, sentar, reunir. Se o político for eleito, ele vai ficar 4 anos de governo,
Eu tenho que 2 vezes, 3 vezes por ano lá dar consultoria, orar, ministrar. Irmão, o político ele não é nada se ele não tiver por trás dele um apóstolo alfa e uma equipe apostólica. Amém? Então, passe esse meu material para o máximo. Eu te desafio, meu irmão, eu te desafio a passar esse material e convencer aos políticos a assistirem. E o político que assistir e quiser mergulhar nisso aí, para ter um papo adulto, para ter um papo sério comigo, que eu não vou papinho de evangélico não, irmão. Ah, irmão, em nome de Jesus, não. Esse evangélico tá cheio na sua cidade. Eu tô falando um papo apostólico, um papo sério, um papo de adulto, um papo de negócios do reino. Se esse político assistiu essa live, entendeu o recado e quer uma consultoria séria nessa área, é para me chamar. Meu WhatsApp é 21 8 111 6787. Tá bom? Gente, eu amo vocês demais. Hoje é dia 9 de outubro de 2020. Amanhã eu volto para casa, teremos live de tarde, possivelmente, no Instagram. Semana que vem voltamos à rotina normal das lives às 18 horas, possivelmente. Tem muita coisa para acontecer, só estamos começando, tá bom? Quero dizer para vocês que eu tenho feito aqui essa semana muito ato profético na vida dos meus filhos apostólicos, dos meus filhos proféticos e também dos semeadores do meu ministério. Deus tem me surpreendido, tem levantado empresários, tem levantado semeadores, tem honrado o nosso ministério, honrado nossa família, porque entenderam que nós somos ferramenta poderosa de Deus para mudar essa nação. Então eu estou orando aqui, estou guerreando por vocês, tá? Pastores, filhos, discípulos, e vocês orem por mim, sejam livres para cuidar de nós, sejam livres para investir nesse trabalho, nesse ministério, porque isso vai longe, meu irmão. Esse ministério nosso que Deus está levantando, ele é um ministério para as nações, né? Já foi falado que nós vamos estar ano que vem começando a tomar Jerusalém. Jerusalém vai ser terra onde eu vou praticamente morar, de tantas vezes que eu vou. Isso tem sido dito por profetas que não erram, profetas sérios, como o profeta Amaro. Judson de Oliveira me ligou mais uma vez, falando, confirmando essa profecia, entre outros. Europa, Vinícius Iracet falou de púlpito na escola de profetas dele, que Deus está me dando a Europa. Estados Unidos, o profeta Amaro falou que nós teremos base apostólica nos Estados Unidos, pelo menos 2 bases. Então eu não dou conta de fazer isso sozinho. Então o nome do ministério é Ministério Ricardo Ribeiro, base apostólica, mas é só o nome de uma pessoa. O trabalho é de todos, vocês fazem parte disso. Como está dizendo aí, ó, vamos precisar de uns 10 Ricardos? Não, Juliana, temos você, Juliana. Vocês fazem parte disso. Jesus é um nome só, mas é um reino. Jesus Cristo é um reino. Davi era um nome só, mas era um reino. Judá é um nome só, mas é um reino. Se tornou um reino, uma tribo, uma cultura e uma religião e uma fé. Ricardo é um nome, mas esse nome ele carrega códigos para vocês. Esse nome que está respaldado pelo nome que está acima de todo nome. Amém? Amo vocês. Ó, Maurício Lopes. É isso, Maurício. Espero que você tenha assistido a live toda. Se você não assistiu, lindo, assista. Maurício, candidato a vereador Teresópolis. Lobo de Deus. É um lobo de Deus. Lopes significa lobo. E, olha, um dos vereadores, dos poucos vereadores que eu assino embaixo. Um homem da minha cidade que está há tanto tempo, desde que eu moro em Teresópolis, Maurício está na política, você não vê um escândalo, uma bagunça com o nome dele, pelo contrário, íntegro, faz a diferença, já foi presidente da Câmara de Vereadores, eu tenho a honra de estar assistindo. Maurício, se você não assistiu essa live desde o começo, eu vou terminar ela agora, ela vai ficar salva no Instagram, assista,
essa live, mano. Isso aqui é muito sério, isso aqui não é papo, não. Tem gente que pensa que isso é conversinha. Não é para ouvir e deixar entrar pelo ouvido e sair pelo outro. É tomar posse, para Deus te dar os... Deus quer te colocar, meu irmão, como deputado federal dessa nação. Isso é só um degrau. Acabou o seu tempo aí. Está acabando o seu tempo de vereador. Você tem patente já para deputado federal. Eu estou falando isso como profeta de Deus. Você pode até se candidatar aí como vereador para mais um treino aí, mais uma brincadeira. Mas a sua patente aqui já no seu ombro é para deputado federal. E eu te libero essa palavra aqui hoje, publicamente, em nome de Jesus. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.